meu pai. Por que as pessoas estão tão cegas? Por que as pessoas até dentro da igreja, meu Senhor, estão passando por tantas coisas, em vez de passar com um ânimo, mas estão passando murmurando? Queridos, o Salmo de número 102, o salmista vai dizer, como um pelicano no deserto. Meus irmãos, eu preparei algo de Deus para as nossas vidas. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu prego essa mensagem. Eu falei assim: Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor. Como é que eu andei tão distante da Tua presença? Como é que eu me ausentei tanto dos Teus caminhos? Por que eu peco tanto ainda diante de Ti, Senhor? Se Tu é tão santo, tão maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Nós pegamos um período de uma teologia triunfalista. Tudo tem que estar 0 a 0. Tudo tem que estar bem. Eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou conquistar. Mas, queridos, nem todos vão conquistar, nem todos vão prevalecer. Nós temos que ter, meus irmãos, em mente que a maior recompensa do homem de Deus, da mulher de Deus, é o seu nome escrito no livro da vida, e um dia, aleluia, está nos céus com o Senhor Jesus Cristo. O que aquela pessoa está falando, fazendo, aprontando, irmãos, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo, eu tenho que ir para onde? Para o joelho, porque o Senhor, Ele vai dizer lá em João capítulo 17: eis que eu não chamo mais de servos, mas eis que te chamo de amigos. E nessa amizade Ele quer revelar as coisas que estão dentro do Espírito, que prescuta aquilo que está no íntimo de Deus para as nossas vidas. Aí nos dias de hoje, nós olhamos para o passado dos nossos pais e avós. Por que acontecia e hoje não acontece? Era porque os nossos pais e os nossos avós eram rígidos, sim, mas tinha temor de Deus. Era um jugo difícil? Era. Roupa, não podia jogar bola, não tinha televisão, não pode ir na casa de um, não pode ir na casa de outro. Tudo era Deus. Ganhava um carro, culto de ação de graça. Pastor, unge o carro. O filho nascia, culto de ação de graças. Ganhou uma benção, tirava do bolso mesmo e toma aí, Jesus. Fala, pastor Gilson. Uma triste realidade, meu pastor. Uma triste realidade. Mas, meus queridos, eu louvo a Deus que tem igrejas que ainda pregam esta palavra. Essa palavra não dá ibope. Essa palavra não dá aplausos. Essa palavra às vezes não vai dar a oferta que nós estamos almejando ao Senhor para que nós possamos comprar a nossa casa própria, que é o nosso templo. Mas esta é a palavra que vai me levar e vai te levar para os céus, irmãos. Às vezes, meus irmãos, nós estamos vivenciando esse evangelho de triunfalismo, esse evangelho de autoajuda. Mas nós temos que falar para os irmãos, os nossos familiares: a porta, ela ainda continua estreita. Estão fazendo a reforma no caminho, mas a porta ainda é estreita. E nessa porta, meus irmãos, você vai deixar sangue, suor e muitas lágrimas. É de você passar por pessoas não te compreender. É de você chegar no trabalho, pessoas se levantar contra você. É de você estar no ministério, as pessoas fazem fofoca do teu nome. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, quando Moisés ele é escondido por Deus, e aquela missão cai no colo de Josué, Josué se prostra. Penso eu numa conjectura, ele pensando assim: meu Deus, como é que vai ser agora? Mais de 3 milhões de homens, fora mulheres e crianças. E agora, Senhor? Se o povo fazia o que fazia com teu servo Moisés, imagine comigo. Mas o Senhor, quando Ele está na tua vida, na minha vida,
quando Ele te confia algo, irmãos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué vai pegar da espada. Aleluia. Ele estava tão assustado que ele pega da espada. É tu, um dos nossos, a tua vinda de paz. Ele, calma, filho, sou eu que vim da parte do Senhor. Anima-te e tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. Aleluia. Mas Senhor, o que eu tenho que fazer? Olha, vai passando. Aleluia, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Irmãos, ele vai falando assim, vai passando e vai avisando o povo para quê? Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer algo maravilhoso. Ele não sabia o que iria acontecer, irmãos. Ele dá a estratégia para o grande estrategista Josué. O povo não entendendo nada, porque ainda tinha irmão Davi. Pô, será que é mesmo, Josué? Será que Deus é mesmo com ele, irmão? Sempre tem uns murmuradores. Vai ter um murmurador até Jesus voltar, irmãos. Vai ter aqueles que vai confiar e não vai desconfiar, irmãos. Será que é mesmo? Aí papai vai dar estratégia para Josué. Josué vai na frente. Desculpa. Os levitas vão à frente com a presença de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que era tempo da seca. O rio Jordão estava transbordando de um lado e de outro. Imagine os murmuradores. Ele vai para onde, gente? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando o primeiro toca na água, aleluia, oh, aleluia. Em algumas versões a Bíblia vai dizer que as águas se amontoam uma em cima das outras. Porque, meus irmãos, aleluia, eu estou sentindo uma presença gostosa. Porque, meus irmãos, quando Deus fala, ide, nós temos que ir. O Senhor Jesus Cristo falando assim, ó, passamos dessa banda para outra. O que aconteceu no meio do lago de Genezaré? O lago de Tiberíades. Veio uma grande tormenta. Não chegaram do outro lado, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28. Paulo indo para Roma. O grande naufrágio. 200 e poucas pessoas. O Senhor fala para Coelho, não vai morrer ninguém. Avisa ao capitão. É isso, eu tenho uma notícia para te dar. Ninguém vai morrer não, irmãos. Essa prova que você está passando, essa luta que nós estamos passando, meus irmãos, Pedro vai dizer, ei, não vos espantais pela ardente provação que está vindo no meio de vós. Essa provação que está vindo como um fogo ardente dentro de mim e de você, meus irmãos, sabe para que é? É para queimar toda a palha seca. É para tirar toda a escória do metal, aleluia. É para que venha queimar todo o pecado, meus irmãos, para que naquele grande dia nós possamos nos apresentar avivados diante do nosso rei. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, e aviva ela em meio aos anos. Tópico de número 4, antes de nós entrarmos na nossa lição. Deus fortalece a todos que nele têm confiança. Irmão Vitor, por gentileza, coloca o profeta Naum, capítulo de número 1, se não me engano, verso 7. Profeta Naum, capítulo de número 1. Olha aí, queridos. Vamos ler tudo junto, 1, 2, 3. O Senhor é... Vai mais um, irmão Vitor. É como uma inundação transbordante. Acabará de vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Retrocede ao versículo 6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Uma pergunta.
A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derrubadas. Verso 7. O Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece o quê? Os que confiam. O Senhor é bom, irmãos. Em algumas traduções vai dizer que o Senhor é como um muro de bronze na nossa frente. O profeta Naum, ele vai dizer que o Senhor é aquele que caminha no meio da tormenta. O negócio está estreito, eu não estou entendendo, não estou compreendendo, eu estou no meio de uma tormenta, mas lembre-se que Ele está do teu lado, caminhando junto contigo. Ei, filhos, não se desvie, não esmoreça, não largue o cabo da nau. Vamos lá, pai, eu não estou aguentando, eu dou mais um passinho com você. Vamos, meu filho, vamos, minha filha, anima-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo. Você acha que é fácil fazer a obra de Deus, querido? Não é fácil não, querido. Você acha que é fácil? Depois de uma semana sem vir à igreja, pregar uma palavra como essa, não pregar, mas trazer um ensinamento dessa palavra para todos nós. Primeiramente corta para mim, irmãos. Fico lá de madrugada pensando, meu Deus, cadê fulano? Cadê Bertrano? Fulano sumiu. Conversa com o meu pastor, o pastor vai e fala. Aí a gente vê os crentes tudo louco. Parece que Satanás jogou inseticida e os crentes na cabeça. Meu Deus! Se não resolve aqui, vai resolver lá? Não vai resolver. Nós precisamos, meus irmãos, sempre falei aqui, repito falar, nós precisamos criar raízes em Cristo Jesus. Não estou falando que você precisa ficar e morrer aqui no ministério de vida para aqui. Não, não é isso, irmãos. Chega bem, saia bem. Tá bom, irmão. Eu não sei o meu futuro aqui, irmãos. Hoje eu estou como superintendente aqui, ajudando o ministério. Eu tenho um ministério, os irmãos têm um ministério. Daqui a pouco o senhor fala assim: pastor, estou tendo que ir, preciso da bênção. Enganado pensa o homem que a obra vai parar. Vai vir outro, tem vocês. Tantos obreiros de valor aqui, irmãos. Então, queridos, nós precisamos seguir adiante, perseverante. Ai, meu filho não quer, ai, meu esposo não quer, ai, fulano não quer, mas eu quero. Aleluia. Vamos para o culto hoje? Não vou, eu vou. Vamos para a tarde da bênção hoje? Não vou, mas eu vou. Ih, rapaz, eu olhei lá pelo Facebook, na live, só tinha a missionária Cleide, a irmã Nelly e 4 pessoas. Louvado seja Deus. Porque as portas da igreja estão abertas, irmãos. Irmãos, isso aqui é um hospital lindo e maravilhoso, irmãos. Aqui neste lugar, aonde emana o poder do Senhor, é o lugar onde o Senhor ordena a vida e a bênção. A gente pode adentrar aqui de uma forma, irmão, e eu tenho certeza que em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo algo lindo e maravilhoso em prol das nossas vidas, irmãos. Porque a cada momento que nós nos aproximamos dele, ele se aproxima da gente. E quando ele se aproxima da gente, tudo aquilo que é de bom vem junto para com ele. Então, meus irmãos, não é questão de ai, de bem, de ser. Não, é questão de eu me apresentar diante do Senhor, em vez de eu esperar, Senhor. Como muitas das vezes, né, a gente quer ouvir que o Senhor fale para nós: o que eu quero que eu faça para você? Não, somos nós que temos que falar para com o Senhor: o que queres que eu faça para ti, Senhor? Você tem sido tão bom para comigo, Senhor. Tu tens sido tão generoso para comigo, Senhor. Mas aí, meus irmãos, nós temos que adentrar dentro de uma introspectiva e rasgar os nossos corações diante dele. Pai, mas eu tenho vacilado tanto, Senhor.
Ih, Senhor, se eu for falar. A gente pensa assim, se eu for falar, mas Ele conhece tudo. A Bíblia vai dizer que antes que a palavra venha chegar à nossa língua, Ele já sabe. A palavra vai dizer que não cai uma folha, não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão dEle. Tudo é permissão dEle, irmãos. Até para os inimigos virem até a nossa vida, é permissão dEle. Você acha que Deus quer ver, meus irmãos, as nossas vidas da forma que se encontra em algumas áreas das nossas vidas? Claro que não. É por isso que nós estudamos, meus irmãos, durante 3 meses sobre o que? O avivamento. Qual é a receita do avivamento, irmão Ricardo? Leitura da palavra, jejum e oração. Acabou. Você não vai perder para ninguém, irmãos. Bata no teu peito e fala assim: eu e Deus somos a maioria, irmãos. Eu e Deus somos a maioria. Quantas das vezes, meus irmãos, eu ficava na fila do gargarejo. Poxa, só fulano vai, só fulano vai. Eu comecei a olhar. Vem cá, o camarada está ganhando X, está avançando. Eu sou um servo de Deus, estou ficando para trás. O que está vendo, Jesus? Ué, filho, você não está vendo o que ele está fazendo, não? O que, pai? Ele está estudando, rapaz. Ele está se capacitando. Enquanto você está achando que você é alguma coisa, ele está lá, queimando as madrugadas. Olha, né? Eclesiastes vai dizer que Deus, ele vai dar enfado e cansaço ao ímpio, mas vai dar graça aos seus filhos. Num patamar de justiça, queridos, na balança divina de Deus, você está estudando, o ímpio também está estudando. Deus é justiça, Deus é justo. Mas eu vou falar para você, meus irmãos, se tiver só uma vaga nessa balança, vai prevalecer os filhos de Deus. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus é justiça, sim. Falei na lição passada: o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para ambos os lados. O sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem é que pode descansar na sombra do Onipotente? Só aqueles que Ele o chamou e o vocacionou. Não adianta ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91. Aquilo ali é um amuleto, irmãos. A gente entra na casa de determinadas pessoas, as páginas estão amarelas. A gente precisa, irmãos, ter uma prática de vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está avivado é porque é fortalecido pelo Senhor, o qual sustenta a sua conduta de uma maneira vibrante, expressando a sua confiança de que o livramento acontecerá e se efetuará no tempo certo. Ele sofreria perdas materiais, mas a sua realidade era para as coisas espirituais, incluindo primeiramente a sua salvação. Olha aí, tudo é a salvação, hein? Que é a maior bênção que alguém pode ter, porque é ela que une a nossa vida com Deus. O profeta sofreu uma transição de queixoso para jubiloso, pois atendeu a obra da graça do Senhor. Pois apesar de tudo estar em graça, estaria presente, para que restasse um povo remanescente, mesmo no cativeiro. E pela fé que vemos o triunfo final, mesmo no meio da tribulação, pois a esperança é sempre nutrida pela palavra de Deus em nós. Apesar de muitos reveses que temos que enfrentar em nossa caminhada, não seremos conquistados, mas sim seremos conquistadores. Como também não seremos dominados, mas sim seremos dominadores em nossa luta contra as entidades malignas. Os reveses mais horrendos que tenhamos de enfrentar nunca irá romper a nossa confiança na vitória final que o Senhor nos garante. O que o Senhor está falando aqui para nós, meus irmãos? Quem está avivado está fortalecido. Quem está avivado está fortalecido. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. Dá um overview, irmãos, no 360.
mundo ele não gira ao torno do nosso umbigo. A luta vem, a aprovação vem, o deserto vem, mas tudo isso é uma escola, é uma preparação. Se nós formos abrirmos uma oportunidade aqui, todos vocês têm algo que vocês sofreram, mas que sofreram de quê? De substância para que você pudesse caminhar um pouco mais à frente. De repente você está estagnado, de repente você está parado, de repente você está no anonimato. Você pode estar parado, estagnado no anonimato para o homem, mas para Deus, Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele está vendo, Ele está te acompanhando, para que eu e você venhamos fazer algo que possa mudar a direção do curso da nossa vida. Eu sempre vou falar da nossa irmã Ana. Conhecemos a história de Ana. O que Ana fazia? Ana orava, irmãos. Ana observava Eucana. Ana via Eucana todo ano subindo para Siló. Mas chegou um momento e falou assim: não, agora quem vai sou eu. Não, agora quem vai sou eu. Ela podia ir? Sim ou não? Sim ou não? Ela poderia entrar lá? Sim ou não? Não. Mas ela esperou um tempo apropriado e entrou lá quietinha e só balbuciava os lábios. Ele estava entendendo o que ela estava falando? Não. Mas aquele que não tosqueneja, aquele que não dorme nem cochila, aleluia, vai falar para o profeta: eis, ela não está cheia de mocha, ela não está bêbada, mas a alma dela está embriagada de dor. O que o profeta vai dizer para ela? O sacerdote: seja feita conforme a sua petição. Por que Deus, meus irmãos, resolveu visitar o ventre de Ana? Porque ele já sabia o que estava acontecendo dentro da casa de Eli. Ófine e Finéia já era. O Senhor sempre vai ter um remanescente, irmãos. Sempre vai ter, irmãos. Sempre vai ter. Davi, o que fazes dentro da caverna, Davi? Senhor, você não viu não? Corre, pai. Correu por quê, homem? Jezabel quer me matar, Senhor. E só tem eu. Engana-se você, meu filho. Tem 7.000 que não se dobrou ainda. Tem crente mais crente do que você, rapaz. Que, Senhor? E tem uma coisa, o que? Você vai sair daí e vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir 2 reis, beleza. E o terceiro, você vai ungir um profeta para quê? Para ficar no teu lugar. Aleluia, irmãos. Tem muita gente pensando que é a última água gaseificada do deserto, irmãos. Eu faço, eu posso. Apocalipse vai dizer: ei, alabadás, não sabe que tu é um cego, miserável, desgraçado, nu. Peço que te compre de mim colírio para os teus olhos, linho fino para tapar a tua nudez. A gente não é nada, irmãos. A gente não é nada. Essa matéria, quando bate na terra, irmãos, quando o Senhor fecha a torneira, 3, 4 dias depois ninguém consegue chegar perto. E eu vejo tanto mimimi dentro da igreja, tanto nhenhenhen. Uma certa vez Deus me abençoou com a minha primeira viagem internacional indo para a África. Viu a delegação do Fluminense, a delegação da Argentina, sub-17.
primeiro andar, segundo andar, no ônibus. Um casal, um senhor e uma senhora, muito bem trajados, braceletes de ouro, cordões de ouro, um perfume muito agradável. Só que eu estava no meio. 3 assentos, 3 assentos, 3 assentos e 3 assentos lá do outro lado. Eu doido para ir na janela, nunca tinha voado, queria ver as coisas. Irmãos, eles chegaram, olharam para mim e ficaram assim, olhando para mim, Nelly. Aí eu olhava assim pro lado. Vai sentar não, gente? A aeromoça já tinha percebido cada minha cor. Veio. Eu não entendia o inglês. Um colega viu e traduziu para mim. Aí eu falei, não, já entendi. Pode se sentar. Eu querendo ir para a janela, mas o meu assento era no meio do... A moça falou assim, se você quiser, você pode sentar lá naquela janelinha lá. Eu falei, oh Jesus, que maravilha. Era lá que eu queria sentar. Depois que eu sentei, pastora Tânia, eu olhei para lá e falei, gente, será que quando eles morrerem eles vão levar o avião dentro do caixão? Isso não é nada, irmãos. Isso não é nada. Oh Jesus. Introdução, irmãos. Tinha mais coisa aqui para comentar aqui, mas você não é proibido de glorificar não, tá, irmãos? Você não é proibido não. Palavra-chave desta lição é o que? Aviva. Aviva. Está na hora, meus irmãos, de nós sermos um pouco audaciosos e vermos situações, estendermos as mãos, irmãos, e falar, eu não aceito isso em nome de Jesus. O que está acontecendo dentro da minha casa eu não aceito. Essa casa aqui pertence a ti, Senhor. Essa falência na minha vida financeira eu não aceito. A minha saúde andando em frangalhos, de tropeço, de médico para médico, eu não aceito. Mas para isso, meus irmãos, é necessário nós chegarmos, Senhor, ó, eis-me aqui, Senhor. Aviva a minha vida, Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos enquadrados igual a Isaías. O Senhor chama a gente, amém. Fomos Ele que nos aceitou. E nós estamos na presença dEle, pela misericórdia dEle. Mas nós estamos na qualidade de um povo que Isaías estava vivenciando, irmãos. Senhor, eu estou no meio de um povo de impuros lábios. E vamos subir um pouco o nível da mensagem. Às vezes também os nossos lábios também estão impuros. Às vezes escorrega. Falei um palavrão. Falei uma palavra torpe. Tive um pensamento que não agradava a Deus. Olhei aquilo que não era para me ter olhado. A gente, muitas das vezes, a gente lança isso daqui para ir. Mas nós vivenciamos isso também. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, Senhor, aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Aquilo que eu preciso fazer, Senhor, que é orar, é ler a tua palavra, é deixar minha casa em dia, os meus filhos direitinho, ordenar o meu esposo direitinho, é obedecer meu pastor, eu não faço. Mas aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço. Paulo se queixa diante de Deus, irmãos. Aí o Senhor fala para ele, Paulo, a minha graça te basta, filho. Eu não vou tirar esse espinho da tua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se a tua fraqueza está desse jeito, nós temos que fazer como aquela mulher que tinha as 10 dracmas na sua testa. Perdeu uma, meu Deus, perdi minha dracma. A dracma era o quê? Era uma identidade para o povo.
E se ela fosse para o povo, faltando uma, o povo ia conjecturar alguma coisa. Porque hoje em dia é muita conjectura e pouca amizade. As pessoas olham, mas o tá na moda. Mas ninguém chega para chegar e ouvir o outro lado da história. Toda história tem dois lados, irmãos. Mas o que aquela mulher vai fazer? Ela chama as suas amigas, arruma toda a casa e se alegra por ter achado aquilo que se perdeu. É isso que a gente tem que fazer hoje. Perdeu alguma coisa, irmãos? Ache hoje. E a gente, meus irmãos, muitas das vezes a gente sabe que a gente perdeu. Eu sempre falo, meus irmãos, lá na minha casa, a oração, a leitura da palavra é como uma profissional da área de saúde. Eu sou muito ruim de fazer exames de laboratório, mas tem aquela pessoa que é expert, ela vai, bota o soro aqui, vai lá, pum, eu não sofro. Às vezes fura aqui, fura embaixo, aí vai na mão, vai e sai. Eu sempre falo, irmãos, a oração é uma veia que quando você acerta, tu tem que ficar nela. Se tu sair dela, irmão, acabou. A oração, a leitura da palavra, você tem que acertar, meus irmãos, e continuar. Aleluia. Encerramos esse trimestre com um clássico texto do profeta Abacuque. Nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão permanente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. As portas do inferno nunca vai prevalecer diante da igreja. Eu sempre falo, queridos, desta parede até o final, dá-se-me a entender que deve ter uma coluna aqui e outra coluna aqui. Mas daqui para lá, aqui é uma parede que não é uma parede de alvenaria. Mas se aqui fosse rebaixado, eu não saberia que teria uma coluna aqui e outra coluna ali. O que sustenta uma igreja, meu irmão, não é aquilo que é visível. O que sustenta uma igreja é aquilo que é invisível. Nós vemos muitos irmãos ter evidências aqui na pregação da palavra, no cantor, no cantar, no tocar. Mas muitas das vezes, se eu estou pregando, se eu estou ensinando, se os irmãos estão pregando, se os irmãos estão louvando bem, é porque vocês estão sustentando esta obra. E essa visibilidade o homem não vê. Só quem vê é aquele que está no terceiro céu, no lugar inacessível, um lugar que está preparado para mim e você andarmos pelas ruas maravilhosíssimas, preparadas. Eu estou lutando para ter minha casa própria. Eu não tenho aqui, mas no céu já está garantido. Aleluia. No céu já está garantido, irmãos. Estou lutando para ter meu carrinho de volta. Se eu não tiver, eu vou ter um corpo semelhante ao de um anjo, aonde se eu piscar, eu quero estar no Japão agora. Pisquei os olhos, eu estou lá no Japão. Imagine a eternidade, irmãos. Imagine quando você vê um filme de ficção científica e você vai vendo os pesquisadores lançando seus foguetes, chegando no espaço. Do espaço sai aquela cápsula, e aquela cápsula vai visitando as galáxias, que a gente que sabe que não tem fim. E a gente vai vendo o nosso sistema solar. Aí vem a Terra, vem Marte, Plutão, Netuno, Urano, Saturno. Aquelas coisas vão se distanciando. E naquele grande dia, meus irmãos, nós poderemos ter acesso a tudo isso. Eu viajo nessas coisas, irmãos. Imagine você, irmãos, naquele grande dia,
você ter todas as lágrimas do seu rosto sendo enxugadas. Aqui, ó. Salmo 58. O anjo chega diante de ti e colhe todas as suas lágrimas e derrama diante do altar do Senhor. Está chorando? Não está caindo por terra, não. Alguém está ali, segurando. Oh, aleluia. A lágrima dos teus filhos, Senhor. Há galardão para a tua vida. Há recompensa para a tua vida. Às vezes a gente escolhe caminhos errados, sim. Tomamos atitudes erradas, momentâneas, sim. Há um preço a ser pago, sim, como consequência. Mas a gente não vai ficar o tempo todo nisso, não, irmãos. Reconheça o teu erro e faça como o nosso irmão João na ilha de Patmos, ele fala: lembra da onde caíste e volte a praticar as obras do teu primeiro amor. Vamos voltar, irmãos. Vir à escola dominical, vamos voltar a vir às consagrações, vamos voltar a vir aos cultos de doutrina, vamos voltar a participar dos departamentos, vamos aceitar aquilo que os nossos líderes aceitam, e aquilo que de repente você não aceitou, pelo amor de Deus, você tem toda a autonomia para chegar diante dele e dela e falar assim: eu não gostei. Vivemos, meus irmãos, em família. Tu acha que tudo que o pastor Marcos vai falar aqui, todo mundo vai bater palma? Se a gente bate palma, a gente bate palma de hipocrisia, de falsidade. A gente tem que chegar para o homem de Deus e falar assim: pastor, eu não gostei disso. Ele vai chegar e vai trazer a razão daquilo que ele está trazendo. Se porventura ele errar, que ele é humano também, ele vai pagar o preço dele. E nós, como família, vamos pagar o preço junto com ele. Família é isso, irmão. Igreja é isso. Não pode recuar. Agora o bambu está gemendo nas costas dos nossos líderes. É com ele mesmo, meu irmão. É com ele mesmo. Não, irmãos. Ô varão, está precisando de alguma coisa? Né? Está precisando, meu irmão? Se ele quiser se abrir, amém. Se não quiser, você fez sua parte. E se for da vontade de Deus de você sair daqui também, Deus vai te mostrar um caminho também. Mas como eu falei no início, chega bem, saia bem. Louvado seja o nome do Senhor. O clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. A aparente indiferença de Deus. Só a aparência, tá, irmãos? Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia que ele responderá a todos os que desprezaram sua palavra. Conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Salmo 9:17. Muitas pessoas, quando chega a um determinado tempo, existe uma parada LGBTQIA+, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas maiores capitais. As pessoas estão lá. Eu vi uma enquete de pessoas que as pessoas não estavam ali porque os seus entes queridos não estavam ali, mas que gostavam daquela
daquela parada, daquele movimento. Beleza. A Bíblia tem resposta para tudo. Quando eu me deparo com Paulo escrevendo aos Romanos, e Romanos vai dizer que ficarão de fora todas essas pessoas que nós já conhecemos, e Paulo vai dizendo que tanto as que fazem e tantos aquelas que concedem que essas façam e se alegram com isso. Meu filho não está lá, meu familiar não está lá, mas eu me alegro, eles são tão felizes. Queridos, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Os ímpios serão lançados fora. Vai para onde? Para o inferno. Irmãos, como eu falei, naquele tempo eles estariam sendo vassalos, escravos, indo para Babilônia. 70 anos, meu Deus, que luta! Meus pais erraram, agora eu que vou ter que pagar esse preço. Os meus dentes embutalhos, meu Senhor, porque eu tinha comido a uva verde. Para pagar o preço. E agora? É céu ou inferno? Nós precisamos pagar esse preço, irmãos, porque o maior preço foi pago na cruz do Calvário. A resposta pronta de Deus, tópico 3. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os... Olha aí. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios. Vamos parar aqui um bocadinho? Quando Moisés vê que o nosso irmão Davi falou aqui muito bem a respeito da sarça que ardia, irmão Jefim, sobre a sarça que ardia e não se consumia. Moisés volta lá, ele parafraseou muito bem os 120 anos da vida de Moisés. Mas só que tem uma coisinha, meus irmãos, que a gente se esquece, que quando Moisés está voltando junto com o seu irmão Arão, o papai fala assim: só tem uma coisa, o quê? Eu vou endurecer o coração dele, tá? Queridos, tem pessoas que Deus vai fazer o coração dele virar pedra. Não estou entendendo, Jesus. Essa pessoa era está acontecendo tanta coisa, mas não abre mão. É Deus provando a tua fé, irmãos. É Deus te testando, irmãos. Não tem quando a gente vai ali na feira, vou tomar um caldo de cana. Você vê a cana, é tão bonitinha, bacana, dá aquele suco tão gostoso pra gente. Ela precisa ser o quê? Esmigalhada. Aí dá a volta nela. Vai jogar fora? Vai de novo. Aí vai, dobra a cana. Vai de novo. Fala, meu pastor. Com certeza. Eu estou querendo dizer com relação à permissão de Deus, né? Sim. Quando o pastor disse com relação, nós temos que, lógico, a palavra tem poder, a palavra é poderosíssima, né? O que sai das nossas bocas, ela é bênção ou ela é maldição. Mas com relação a um Deus permissivo que nós servimos, pastor, é perigoso nós falarmos assim: Senhor, eu não aceito isso que está acontecendo comigo. É perigosíssimo. Sabe por quê, pastor? Essa semana foi pregada uma mensagem aqui sobre o carcereiro, na consagração, sobre Paulo e Silas, onde a missionária Nelly colocou muito bem colocado, né? Onde uma adivinhadora queria colocar que ele se exaltasse, e Paulo prontamente combateu aquilo ali.
Olha o que Deus fez. Deus levou ele, Paulo e Silas, para a prisão. Sim. Nosso Deus não é um Deus permissivo? Sim, claro. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, eu não aceito, Senhor. Ao invés, nós deveríamos falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe por quê, pastor? Lá no presídio, o carcereiro ia ser alcançado pela palavra de Paulo e Silas, através de louvores de adoração. Amém, pastor? Amém. Então, às vezes a gente está passando na moenda, está passando na prova, na peleja. É permissão de Deus. Nós não entendemos. Temos que ter, eu não aceito. Não, seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Está passando na moenda, passa dando glória a Deus. Deus queria usar Paulo e Silas dentro da prisão para salvar uma alma. Quem? O carcereiro e a sua família. Amém. Para isso, precisamos ter o quê? O discernimento. Por quê? Concordo com tudo que o pastor Gilson falou. Na minha fala anterior, de não aceitar. Por quê? Tem a vontade de Deus, a nossa vontade e a vontade do inimigo. Se lembra do testemunho que eu dei do Babalorixá dizendo que macumba não pega num crente se ele tiver no prumo. Se ele não tiver no prumo, já era. Mas Deus tem as suas permissividades. De quê? De levar a gente, como o nosso pastor frisou muito bem, precisava de Daniel entrar na cova do leão? Não. Orava 3 vezes ao dia, mas Deus permitiu. Porque Deus tem sempre algo de melhor para fazer no sofrer de Deus. Porque a palavra de Deus, ele vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fala, irmã Tânia. Sim. Isso aí. Ela ia todo ano a Siló. E ela orava, ela pedia. E nada acontecia. Nada mudava. Mas Ana ia com seu marido, Ana aceitava tudo de Penina. Ana aceitava afronta, Ana aceitava escárnio. Que luta, né? Ana aceitava que seu marido dissesse para ela assim: olha aqui, eu não sou melhor que 10 filhos não, mulher. Mas teve um dia que ela disse: não, eu não vou aceitar mais nada, não. Quando chega, né? O marido naquele ano, naquele dia, disse assim para ela: eu não te sou melhor, mulher, que 10 filhos. E ela disse para ele: não, eu não vou comer, hoje eu não como, hoje eu não bebo. Eita, Jesus. Hoje eu vou na presença do Senhor. Acabou o escárnio, o opróbrio, acabou. Hoje eu entro lá. Hoje eu não vou comer, não. Eu canto. Eu vou para a presença do Senhor. E digo: eu não aceito que você diga para mim que você é melhor. Não, não é melhor. Eu quero um filho, eu desejo um filho. E a Ele, ao Senhor, tenho pedido eu todos esses anos. E é quando Eli vê aquela mulher naquele estado, naquele dia. E Deus usa aquele homem. Vai lá, que a tua petição seja atendida. Aleluia. Porque nós também temos que nos colocar, quando a gente diz assim, não na passividade. Isso é a fé. A Ana disse assim: eu confio no meu Deus. Ele cerrou a minha madre, mas Ele pode abrir. Aleluia. Quantos anos Ana passou assim? Mas aquele dia foi diferente. Ela foi para Siló diferente, ela se comportou diferente, ela tudo foi diferente. Ela disse: não, o meu Deus pode. Ela entendeu: meu Deus pode mudar. Porque tem uma hora que Deus quer que você entenda. Sim. Deus quer que você compreenda. Deus quer que você tenha
Conhecimento, que você tenha plena ciência de quem Ele é, que Ele fecha, mas é o Deus que também abre, que Ele adoece, mas Ele é o Deus que cura, que Ele abate, mas Ele também é o Deus que exalta. E é esse Deus aqui que Abacuque pregou. E quando ele disse, mas Senhor, é tão interessante quando ele fala Senhor, ele pediu, então aviva a sua obra. Sabe o que Abacuque estava querendo dizer? Que a gente vá sim para o cativeiro, vai todo mundo, que venha o cativeiro, que venha a prova para que a gente aprenda, Senhor, mas que tu não se esqueça da tua misericórdia, na tua ira sobre a nossa vida. A gente vai esperar sim, faz 70 anos, e aquela tristeza de Abacuque que se torna em júbilo, que nós vamos para o cativeiro, vai todo mundo. Mas nós temos a certeza que o Senhor é misericordioso, e na tua infinita misericórdia nós não vamos ser consumidos nesses 70 anos. Nós vamos aprender, Senhor, porque necessário era que a gente fosse lá. Então, a gente precisa entender isso, que o Deus que fecha, Ele abre. E quando a gente diz, mas não aceito mais isso, a gente chega nessa compreensão, que o Deus que fecha é o Deus que abre, que o Deus que prende é o Deus que solta, que o Deus que inferna é o Deus que cura. E é isso que nós precisamos ter, que o Deus que coloca em cativeiro é o Deus que tira do cativeiro. Aleluia. Não é não? Amém. Glória. Você pode dar uma linda salva de palmas, irmãos? Deus está falando, irmãos. Olha que escola dominical linda, irmãos. Viu? Nós temos os nossos contrapontos, mas todos eles são ajustados em um só, Cristo Jesus. Tem um mistério, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, a presença dele aqui, irmãos, é maravilhosa. Poucas vezes eu senti essa presença aqui na escola, falando em respeito de escola dominical, não nos cultos. É gostoso, irmãos, a gente se aprofundarmos nas coisas de Deus, entender o que nós estamos lendo, entender o que nós estamos passando. Tem coisas que é permissão de Deus? Sim. Tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que chegar. Não chega. Nós temos que nos revoltar contra a situação que nós estamos vivenciando. Não sou melhor que 10 filhos, não. Quero ter meu filho, quero segurar no meu braço. Quando Paulo e Silas passavam, a mulher falava: eis que eu vejo 2 homens de Deus passando. Se é nos dias de hoje. Olha lá. Tá vendo lá? Só homem de Deus, rapaz. Quantas lives a gente vê no Facebook falando assim: se eu sou boca de Deus, não sei o que, periri. A gente não é nada, irmãos. A gente não é nada, irmãos. Passou uma vez, passou a segunda vez, mas na terceira, espírito imundo, sai dela agora. E o interessante, a irmã, você que pregou essa mensagem, Nelly? Que benção. Chega na casa de Lídia, a vendedora de púrpura, não era nem para picar ali. Ganha a primeira mulher convertida da Europa. E aquela mulher os constrange a ficar na casa deles. Missionário não passeia, missionário faz a obra de Deus. No outro dia, em vez de ficar com o pé pro alto e pro rio para tomar banho, eles foram fazer a obra de Deus. E chegou lá, viu uma mulher possessa de demônios. E chegou ao objetivo de quê? De ganhar de libertar aquela alma e de ganhar uma família para Jesus. De repente, essa luta que eu e você estamos vivenciando é para que alguém venha observar. Gente, a gente está batendo um tambor aqui, mas ele está lá na igreja, o negócio não está muito bom para ele, mas ele não nega Jesus, né? E a gente às vezes manda uns negocinhos para lá,
Tem um escudo lá que não passa nada. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente vai ver testemunho de pessoas que eram do outro lado e o inimigo enganando: vem aqui, ore por mim. E hoje são grandes pastores, grandes pastoras, grandes missionários e missionárias, desvendando o ocultismo que há lá dentro, irmãos. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, nos levantar como atalaia nessa geração que está decaída, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico de número 2, o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus. Ou seja, a resposta dele quando ao objeto de sua oração, Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. Olha aí, queridos, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Aleluia. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. O que é temer? Obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, verso 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, o pavor, o terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, tem um estilo de vida que reverencia o Senhor, é o princípio da sabedoria do crente. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouve, Senhor, ouvi, Pai, a tua obra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra em meio aos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamor a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu avivamento para a sua obra, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra, ele pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. O negócio está do jeito que está. O caldo está entornando, a água está entrando dentro do barco. O que o profeta está dizendo para nós hoje? Tenha um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Otimismo. Muitas das vezes a gente está rodeado de pessoas pessimistas. Vai dar tudo certo? Não sei. Duvidou? Já era. Trouxe dúvida aqui, irmão? Já era. Perdeu a bênção. Tá difícil, irmão? Tá. Deus é o Deus da cura? É. Tá enfermo? Tô. Ele pode curar? Pode. Pode. Fala, minha querida. Paz do Senhor para a igreja. Essa semana aconteceu um negócio comigo que eu vi que foi até um teste do Senhor, né? Eu estava em casa e eu senti de eu ir na casa de uma pessoa e eu não saio de casa. Eu acordei e falei com meu esposo: eu vou na casa dessa pessoa. E aí o dia passou e eu não fui. Quando passou do almoço, ela chegou lá em casa. A gente foi crescida e criada junto. E ela tem mania de me chamar de prima, né? Sim. Ela me chama de prima, mas eu trato ela como uma colega. E aí ela pegou, a gente tem que ter discernimento. Aí ela pegou e falou assim: prima, eu vim aqui para você orar por mim, eu tô passando por isso. Só que na hora, eu como não recebo, né? Muita gente lá na minha mãe, não recebo ninguém, na verdade. Eu falei assim: então vamos fazer isso. Você volta para casa e eu vou lá te orar. E eu tava sozinha.
E eu peguei, ela falou assim: deixa a Daphne comigo então, pra mim conversando com a sua filha. Eu, tá bom, vou deixar a Daphne ir. E aí quando eu cheguei lá na casa dela, na hora eu já comecei a sentir uma dor de cabeça horrível. Horrível, eu já comecei a ficar ligada. Só que olha só o que aconteceu, a gente conversando, ela chegou pra mim, só que ela passa por momentos depressivos, a senhora sabe quem é. Por momentos depressivos, e ela tentou pular a lagoa, se matar, o marido dela pegou ela. Ela foi pro hospital, tentou cortar pulso, sempre faz alguma coisa a respeito disso. Ela me pediu uma oração. Só que primeiro eu fui conversar com ela. Só que ela estava com unha feita, cabelo feito, sobrancelha feita, cílios, toda arrumada dentro de casa. E eu já fiquei ligada. Eu falei assim: Senhor, como é que uma pessoa depressiva fica assim? Eu já fiquei em depressão e não fiquei assim. Eu não tinha nem vontade de levantar, nem pentear o cabelo. E eu só falei assim: fica ligada. E na hora ela levantou, sentou e falou assim: prima, ela tem as coisas dela. Ela falou assim: prima, mas você busca a Deus e você não tem nada. Eu na hora olhei para ela e falei assim: mas eu tenho o Senhor e Ele não me deixa me suicidar. Olha aí, ó. Sempre que eu vou para a casa do Senhor, Ele renova minhas forças. Aleluia. E eu não tento. Eu naquele momento ali, eu estava tendo, porque eu senti que o Senhor estava me dando uma força para aquilo não me flechar. Sim. Porque na hora que eu comecei, no meu pensamento, orar e clamar, eu falando: estou sentindo uma opressão aqui. Ela: prima, do jeito que eu tô, mas com uma aparência boa. Só que o Espírito também pode estar, né, dentro, atuando dentro. Só que aqui o vício estava tratado, estava fenomenal. E aí quando ela falou isso, eu falei assim: isso não vai entrar dentro de mim, porque a gente tem que decidir. Eu falei na hora: Senhor, coloca o teu escudo aqui. Então eu senti que Satanás, e na hora eu vi ela girando o olho. Eu falei: ela está endemoniada. Mas eu falei: Senhor, com a tua autoridade, ela não vai se manifestar aqui. E aí eu chamei ela para ir à noite numa igreja, que foi na terça-feira, né? Não tinha culto aqui na igreja. E aí foi que na hora eu fui para casa e o Senhor falou assim: tá vendo, filha? Às vezes a gente tem muito, mas lá dentro o Espírito não tem força. E naquela hora eu cheguei em casa e falei: Senhor, eu posso não ter tudo o que eu quero, sim, mas a tua presença, ela me basta. Olha. Oh, glória! Gente, que escola é essa? Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Aviva-se. É isso que o inimigo quer fazermos. Sai de casa, vai lá. Você não tem nada, prima. Eu não entendo. Eu tenho tudo. E eu vejo que você busca o teu Deus e você não tem nada. Eu não tenho nada. Aparente aos teus olhos. Você tem tudo e está tentando se matar. Eu não tenho nada, mas eu tenho um Deus que vai me levar para os céus. Eu tenho um Deus que vai me levar para os céus. Tópico de número 3: avivamento, questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou na ira: lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi,
que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21, 13. A maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha. Olha aí, meu pai. Não há o maior sentimento de vergonha e de pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. É mesmo. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas, entre aspas, que se dizem ser cristãs, aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Olha aí. Vinde como estáis e ficai como estáis? É isso que a Bíblia diz? Não. Vinde como estáis, mas não permaneçais como estáis. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos. Olha aí, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque: na ira, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te da tua misericórdia. Conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento da sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé, e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Vamos falar: aviva, Senhor. Uma vez, aviva. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor?